A paz do Senhor Jesus, irmãos. Venho trazer uma reflexão na palavra de Deus que se encontra lá na Epístola aos Romanos. Eu vou ler os primeiros 2 versículos. Se você é cristão, você certamente já ouviu, mas agora você vai ouvir novamente. Eu quero compartilhar o que o Espírito Santo de Deus ministrou comigo nesses 2 versículos. Romanos capítulo 12, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha o 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler o 3 também. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha que palavra gloriosa que o apóstolo Paulo trouxe pra gente nessa noite. A palavra de Deus. Ele está dizendo aqui, a epígrafe aqui na minha Bíblia diz consagração a Deus, né? Fomos separados para servir ao Senhor, fomos separados pelo Senhor. E ele está dizendo que a gente não deve, ele suplica, sabe? Ele implora, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentemos, Senhor, um culto racional como sacrifício vivo, sabe? Que ele diz que é o vosso culto racional. O que é culto, sabe? Culto é algo que você oferece para uma divindade. Ele aqui está dizendo que nós somos esse, que nós temos que sacrificar o nosso eu, sabe? Nós temos que renovar, fala sobre a renovação de mente, sabe? Nós antes, outrora, éramos escravos do pecado, éramos escravos aos nossos vícios, sabe? Você lembra de onde Jesus te tirou e o que ele tem operado na sua vida, sabe? E a palavra diz que nós devemos nos oferecer como sacrifício, sabe? Em outras passagens vai dizer que todos os dias, por amor de Jesus, nós somos entregues à morte, sabe? Nós temos a fé. Não esqueça que se você quer Jesus na sua vida, Jesus tinha uma cruz, um Getsemane, onde ele em aflição, ele suou sangue, porque ele já sabia que ele ia padecer no Calvário, sabe? Se você quer se render a Cristo, eu não posso mentir para você. Eu não posso vender a ideia de que venha para Jesus, seus problemas estão resolvidos, sabe? Como muitos dizem por aí, não é bem provável que os problemas aumentem, porque vai começar aí uma batalha espiritual, sabe? Mas se você quer seguir Jesus, eu quero te lembrar que Jesus tinha um Getsemane, uma cruz e um Judas, um traidor, sabe? E quando a palavra diz que nós não devemos nos conformar, que nós temos que ter a mente de Cristo. O Senhor Jesus nos resgata da vida que levávamos, ele tira a mentalidade, sabe, que nós tínhamos, né, do velho homem. Em outra passagem, o próprio apóstolo Paulo vai dizer: desposai-vos do velho homem. Agora nós temos que viver em novidade de vida, e algumas pessoas têm dificuldade de aceitar isso. Algumas pessoas sentem saudade da nossa antiga versão. Mas o que conta é o que Deus tem para fazer na nossa vida, o que Ele quer fazer, o que Ele vai operar. E para isso a gente precisa nos entregar e nos oferecer como um sacrifício vivo, sabe? Matar o nosso eu, matar os nossos desejos, as nossas vontades, para que possamos oferecer um culto racional ao nosso Deus, que possamos adorar, porque nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo. Ele habita em vós.
Ou não sabeis vós que o Espírito Santo habita, sabe, dentro de nós. E ele diz, ele roga que a gente se apresente como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E no verso 2 ele diz, não vos conformeis, mas renovação do vosso entendimento. Depois que você se apresenta como sacrifício vivo, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um entre vós, para que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sabe, como experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É depois disso. É depois que você se apresenta como um sacrifício vivo e que você não se conforme com os costumes mundanos, mas que você seja renovado, sabe, pelo entendimento. Assim que nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que por muitas das vezes a vontade de Deus não vai ser a minha e a tua vontade. Sinto te informar que a vontade de Deus, sabe, ele vê lá na frente. Ele sabe tudo. O que você pensou hoje, os seus planos, o que você tá planejando para 2023, o Senhor sabe de tudo. E muitas das vezes a gente estabelece, escreve lá na nossa agenda, programa. Em 2023 eu quero fazer isso no meu aniversário, eu quero viajar nas férias, a gente programa, mas para que a gente possa experimentar. E muitas das vezes a vontade de Deus não vai ser a minha vontade. Mas a palavra está garantindo que se você se entregar, sabe, apresentar para Deus como sacrifício vivo, para que a gente não se conforme com as coisas, com os costumes do mundo. Sabe, nós temos que viver uma vida, sabe, cristã, sabe? Uma educação cristã, uma ética cristã, uma postura de quem, pela fé, está seguindo o Senhor Jesus e está carregando, sabe? Lembre-se que não é simplesmente declarar a fé em Jesus, mas é saber que tudo que nós temos foi nos dado através do meio de sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, sabe? Não podemos esquecer disso. E depois de tudo isso, depois da renovação, aí sim nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ele diz aqui no verso 3 que tudo isso é dado pela graça. Não é porque somos bonzinhos, é pela graça do Senhor que nós ainda não fomos consumidos, né? Diz a palavra de Deus. E algo interessante, ele diz que a gente não deve se atentar a coisas que não convêm. Às vezes a gente quer fazer muito questionamento, quer saber de muitas coisas, mas ele diz para que a gente não fique procurando, não fique indagando, sabe? A palavra nos dá essa orientação. Ele diz aqui, ele termina aqui eu quero terminar até o verso 3, gostaria eu de ler. Romanos é uma fonte inesgotável, a palavra de Deus, né? Mas ele diz que conforme a medida da fé em Deus repartiu a cada um. Deus repartiu a medida da fé. Sabe, a fé é o firme fundamento das coisas que não existem, das coisas que não vimos, mas que nós esperamos. A fé é a medida que Deus repartiu a cada um, a fé, sabe? E a palavra diz que o evangelho para aqueles que não creem é loucura, porque muitas das vezes assim o Senhor vai agir, mas o primeiro passo é eu e você que damos, né? O nosso posicionamento no Senhor. Mas para que eu quero frisar novamente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É renovação da mente, é se entregar como sacrifício vivo ao Senhor Jesus. Medite nessa palavra,
Fique com esta palavra, fique com esta reflexão, em nome de Jesus.